o suficiente para iniciar a reunião. Essa é uma reunião extraordinária do Conselho de Gestão e Regulação. A pauta hoje é o Sanear, Programa de Negociação de Débitos da Saneamento de Goiás S.A. Em primeiro lugar, eu quero perguntar a todos os participantes se alguém quer incluir na pauta algum outro item para ser discutido. Como não tem nenhum item, né? Nós vamos iniciar, então, a discussão do programa Sanear. E para a apresentação do ponto de pauta, nós temos a Carla Cristina, que é diretora de regulação, e o Severiano Júnior, que é o gerente de contabilidade regulatória, que irão apresentar para todos nós, tá, o tema dessa pauta. Boa tarde a todos. Todos me ouvem bem? Ok. Eu vou só apresentar para vocês aqui de forma bem rápida um contexto antes de passar a palavra para o Severiano. Só um instante, deixa eu só jogar uma apresentação aqui na tela. Vocês visualizam em tela cheia? Sim. Então, essa é uma reunião extraordinária do Conselho de Gestão e Regulação. A pauta, como o presidente disse aí para vocês, é um programa Sanear, que é um programa de negociação de débitos da prestadora de serviços, né, que presta serviço aqui em Goiânia de abastecimento de água e esgotamento sanitário, a Sanear. Só um contexto, em 18/10/2024, nós recebemos o ofício 9.037 da Sanear. A partir do recebimento desse ofício, nós partimos para uma segunda etapa, que foi uma análise realizada em conjunto pelos entes reguladores do Estado de Goiás, né, que somos nós, a AGR, a AMAI, que é a de Rio Verde, e a Anápolis, e a ARM, que é a de Anápolis. Essa análise é realizada de forma conjunta por conta do contexto tarifário, né, que como se trata de um assunto econômico-financeiro, e a tarifa praticada no Estado, ela é única e o subsídio dessa tarifa é cruzado, então, dessa forma, os reguladores fazem as análises de forma conjunta e emitem as manifestações de forma conjunta também. Essa análise, ela culminou na nota técnica número 8 de 2024, que o Severiano vai apresentar para vocês os pormenores dessa nota técnica. E após a apresentação do Severiano, eu volto a falar para vocês do conteúdo da resolução, da minuta de resolução normativa. Lembrando que todo esse material foi encaminhado para vocês no ato de convocação. Vou passar a palavra, interromper o compartilhamento e passar a palavra para o Severiano. Boa tarde a todos, tudo bem com vocês? Boa tarde. Bom, eu vou compartilhar aqui a apresentação. Espero que vocês estejam visualizando em tela cheia. Bom, então vamos lá, Programa Sanear 2024, nota técnica conjunta número 8, e como a Carla bem disse, é mais um trabalho realizado pelas 4 agências reguladoras que atuam no estado de Goiás. Vamos começar apresentando o que é o programa, né? Então, o que é o Programa Sanear? É um programa de negociação de débitos voltados para usuários inadimplentes, que oferece descontos em multas, juros e atualização monetária, né, para aqueles usuários que têm pendências aí com a data de referência até maio de 2024, e oferece condições de quitação e também facilitação no parcelamento, aqueles que têm débitos e queiram parcelar os seus débitos, né? Vamos ver, então, quais são essas condições de negociação. Então, desconto sobre multas, juros e atualizações monetárias, no caso do pagamento à vista,
o usuário vai ter 95% de desconto, até 6 vezes, no caso parcelado, terá 80% de desconto, de 7 a 12, 75%, de 13 a 24 vezes, 70%, de 25 a 36 vezes, 65% de desconto, 37 a 48 vezes, 60% de desconto, e de 49 a 60 vezes, 55% de desconto sobre multas, juros e atualização monetária, né? A proposta inclui ainda a ampliação das possibilidades de negociação via call center, bem como a redução dos juros remuneratórios do parcelamento como estímulo adicional. Esses juros remuneratórios são aqueles juros que incidem sobre as parcelas futuras, né? Quanto aos valores mínimos de entrada, renegociações e condições de operacionalização, serão observadas as disposições previstas na política de negociação de débitos particulares. Sobre essa política, é importante também fazermos algumas considerações. Esse Conselho, no ano de 2022, aprovou a Resolução Normativa 009, que é a resolução com os critérios para negociação de débitos, tanto da categoria particular quanto pública, da empresa Saneamento de Goiás. E nessa política, lá no anexo 1, no item 7.2, está assim estabelecido que a diretoria colegiada da Saneago poderá aprovar programas transitórios e excepcionais de renegociação de débitos que ofertem condições mais favoráveis aos devedores do que a prevista nesta política, observada as diretrizes dos entes reguladores. Então, conforme Resolução Normativa 009, né, a prestadora ela pode elaborar políticas de negociação de débito, desde que sejam mais favoráveis à resolução do que aos critérios da resolução normativa, e sempre observando as diretrizes dos entes reguladores, e para isso cabe à prestadora sempre encaminhar para apreciação, análise e aprovação os programas de negociação de débitos, para a gente fazer uma análise, tanto no sentido da sustentabilidade do programa, quanto também da conformidade em relação aos regramentos regulatórios já aprovados. Então, fazendo uma comparação entre o que é ofertado no programa Sanear e o que está na Resolução Normativa 009, eu apresento aí nesses slides 2 tabelas para a gente comparar, né? E na Resolução Normativa, no caso, essa Resolução Normativa é um programa que nós podemos dizer que é um programa permanente, ou seja, ao longo do ano, caso o usuário queira negociar os seus débitos, ela pode procurar os postos de atendimento da prestadora de serviço e, conforme os critérios da resolução normativa, ter os seus débitos aí negociados. Então, conforme a resolução normativa 009, se ela for pagar à vista, ela vai ter 70%, se for parcelado, no caso de 12 vezes 40%, e aí de 13 a 36, 30%, de 37 a 60 vezes 20%. Ao analisarmos o que é ofertado agora no Programa Sanear 2024, a gente vê que os critérios são bem mais favoráveis, como está aí apresentado aos senhores. Comparando ainda, o Programa Sanear, ele oferece juros remuneratórios que incidirão sobre o saldo devedor à taxa de 0,2, enquanto na Resolução Normativa 009, os juros remuneratórios são de 0,5. Também o programa Sanear, né, ele oferta a possibilidade de atendimento via call center para realizar negociações de débitos cujo valor não ultrapasse R$10 mil, 10 mil reais, enquanto que no programa, aí tem um erro aí, programa Sanear é a resolução 009, né? No caso, o limite é R$2 mil, ou seja, o programa Sanear é mais abrangente. Então, numa comparação rápida, a gente percebe que o programa Sanear, ele é mais favorável do que a resolução normativa 009, né? Mas, por que o Sanear 2024 é importante? Primeiro, porque oferta redução de juros, multas e atualizações monetárias, além de facilitar o pagamento das faturas em atrasos, né, através de possibilidade de quitação e parcelamento para os usuários inadimplentes, né? Diminuição do processo de cobrança extrajudicial e judicial, minimizando também a inadimplência e os gastos com custas e honorários advocatícios por parte da companhia.
Redução das receitas irrecuperáveis. Essas receitas irrecuperáveis são exatamente as receitas faturadas, mas não recebidas pela prestadora por conta da inadimplência dos usuários. Ela é uma variável do fluxo de caixa lá na revisão tarifária, e a gente, na revisão tarifária, faz um estudo para avaliar essa inadimplência, porque, conforme o estudo demonstrado no último ciclo, chega um ponto que essa receita não recebida, ela se torna muito onerosa, ou seja, os custos extrajudiciais e judicial é mais caro do que deixar de receber essa receita. Então, isso a gente chama de receita irrecuperável, e lá na revisão tarifária a gente provisiona um valor para cobrir essas receitas irrecuperáveis. Por que eu estou explicando isso? Porque conforme a inadimplência da prestadora, dos usuários, né, lá na revisão tarifária, né, se a inadimplência for maior, obviamente vai ter que se provisionar mais recursos para receitas irrecuperáveis. Se a inadimplência é menor, então esse provisionamento poderá ser menor. Então, esses programas de negociação de débitos são importantes e interessantes para exatamente reduzir o percentual de provisionamento da receita irrecuperável lá na revisão tarifária, que, em outras palavras, tendo menos inadimplência, melhor será a tarifa para todos, né? E, tendo as receitas aí negociadas, né, é bom tanto para a prestadora de serviço quanto para o usuário, que ele vai poder, então, voltar a fazer uso dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário. E aumenta aí as possibilidades de cumprimento dos investimentos e melhorias na prestação de serviço, que é um benefício para toda a sociedade. Bom, pessoal, basicamente é isso, né? Nós, a partir dos documentos apresentados pela prestadora, nós fizemos uma avaliação e recomendamos aqui a aprovação, considerando que, na nossa avaliação, né, ele é um programa, o Programa Sanear 2024 é um programa viável, sustentável economicamente e financeiramente, e está em conformidade com o regramento regulatório para a elaboração de políticas de negociação excepcionais, como é o caso do Programa Sanear, que tem aí, quando a gente fala transitório e excepcional, nós estamos querendo dizer que ele tem uma data de início e fim. No caso em questão, ele inicia no dia 4 e finaliza no dia 30 de novembro. Então, é um programa interessante e nós recomendamos ele aí à aprovação. Essa é a apresentação, me coloco à disposição para quaisquer dúvidas. Obrigado. Obrigado pela apresentação, Severiano. Carla também. Agora, eu quero dar um instante para que quem tem alguma dúvida ou quer algum esclarecimento, que se faça agora. A Carla quer comentar algo. Presidente, eu só preciso apresentar aqui o conteúdo da resolução. Ok. Só um instante. Vocês visualizam o conteúdo? Sim. Sim. É uma resolução bastante simples, composta somente por 3 artigos, que eu passo a ler aos senhores conselheiros agora. Artigo 1º. Fica aprovado o Programa Sanear 2024 da prestadora de serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário, conforme descrito no anexo único desta resolução. Artigo 2º. A aprovação do Programa Sanear nos anos posteriores fica condicionada à apresentação aos reguladores. 1. Da referência exata do mês e ano da fatura a ser considerada para incidência do Programa Sanear, de toda a documentação que subsidia a tomada de decisão da prestadora de serviço quanto aos critérios de renegociação. Parágrafo único. As informações e os documentos descritos neste artigo devem ser apresentados com antecedência mínima de 60 dias da data prevista para a implementação do programa. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
E aqui segue o anexo único, que são aqueles critérios descritos pelo Severiano na apresentação que ele fez agora há pouco. Eu me coloco também à disposição para caso exista alguma dúvida. Nós estamos, nesse momento, aguardando pedido de esclarecimento de qualquer membro da reunião, qualquer participante. Se não tem ninguém com dúvida, nem queira acrescentar nada, vamos à votação. Quem concorda, fique como está, e quem não concorda... Aliás, o Anderson está pedindo aí para falar alguma coisa, Anderson? Apareceu aqui? Não, né? Não, presidente. Ah, tá. Que apareceu aqui para mim. Errado aqui. Estava em tempo ainda, fica tranquilo. Obrigado pela participação, de qualquer forma. Então, pessoal, quem concordar, permaneça como estão, tá? E quem não concordar, se manifeste, por favor. Como não houve manifestação, está aprovado por unanimidade. Ok? Obrigado a todos pela presença e participação. Notamos que você e qualquer outra necessidade de convocação do Conselho. Obrigado mais uma vez. Tenham uma boa tarde, boa semana. Boa tarde. Boa tarde a todos. Obrigado a todos aí. Boa tarde. Boa tarde.